Bom dia, boa tarde, boa noite, todo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, nossa primeira aula aí da semana, tá bom? Depois desse nosso período de final de semana aí, acredito que vocês conseguiram descansar, acredito que vocês conseguiram colocar aí tudo em dias, né? E agora voltamos a mais uma semana com mais uma energia, depois de termos renovado lá, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês aproveitem bastante também aqui essa aula, tá bom? Vamos continuar falando sobre a colocação pronominal. Estávamos estudando acerca dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, que são os pronomes objetivos, usados na função de objeto, quando eles vão exercer aquela função de objeto. Existem os pronomes pessoais retos, e os pronomes pessoais oblíquos, também chamados de objetivos. São esses os pronomes que servem para indicar um tipo de ação. Que servem para indicar que a pessoa que recebe a ação. Aquela pessoa que pratica a ação é o pronome pessoal reto, e aquela que recebe a ação é o pronome pessoal oblíquo, tá bom? Por exemplo, o pronome pessoal reto é o eu e o pronome pessoal oblíquo é o me. O pronome pessoal reto é o tu e o pronome pessoal oblíquo é o ti. O reto é o ele e o oblíquo é o o. Ela, a. Eles, os. Elas, as. Né? Nós vira nus. E por aí vai. Então, são os pronomes pessoais retos e oblíquos. Cada um utilizado de acordo com a função sintática exercida na oração. Tá bom, gente? A gente já estudou sobre isso aí, fizemos essa comparação e também vimos algumas das três posições possíveis para cada um desses pronomes. Tá bom? A gente viu que eles podem vir antes do verbo, que é a ênclise, antes do verbo, depois do verbo. Depois do verbo, ênclise, depois do verbo. A gente viu também a próclise, que é antes do verbo, quando o pronome pessoal oblíquo vem antes do verbo. E por último, vimos também a mesóclise, que vem no meio do verbo, entre a desinência e a raiz, o radical. Tá bom? Esse daí é a mesóclise. Então, dependendo do pronome, a gente pode usar aí ênclise, próclise ou mesóclise. A gente também vai entender quando é a situação, quando é ideal que nós usemos a ênclise, quando é ideal que nós usemos a próclise e quando é ideal que nós usemos a mesóclise. Vamos entender quais são os possíveis posicionamentos e quando devemos utilizar cada um deles. Tá bom? Qual é o momento ideal para usar a ênclise, a próclise e a mesóclise. Tá bom? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Ênclise, por exemplo, eu vou chamar, tá? Próclise, eu vou te chamar. E mesóclise, eu chamar-te-ei. Tá bom? Então, a gente tem aí exemplo de mesóclise, próclise e ênclise. Na ênclise, o pronome está aqui, ainda separado com um ti, com um traço, né? Ti. Na próclise, o pronome está aqui. E na mesóclise, o pronome está aqui. Pronto. Ok? Então, ênclise, próclise e mesóclise. Entendeu?
Não, tá bom. Daqui a pouco eu vou corrigir. Aproveita e faz a outra, já que terminou essa daí. Faz o outro. Esse daqui também já terminou. Para adiantar logo. Pronto, pessoal. Então, coloquei os exemplos aí de cada um dos, das possíveis posições dos pronomes, tá bom? Exóclise, ênclise e próclise. Aí eu vou colocar o nosso cabeçalho agora e vou explicar para vocês qual é a posição ideal para vocês utilizarem cada um deles, tá bom? Isso também se encontra no nosso livro. Mas vou colocar lá no nosso cabeçalho aqui e peço que vocês abram seus livros na página 103, tá bom? Página 103, livro de gramática, tá bom? Pronto, gente. Página 103 do livro de gramática. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Beleza? Pronto. Aqui está falando sobre a colocação pronominal. A questão é, professor, quando eu devo utilizar a próclise, quando eu devo utilizar a ênclise, quando eu devo utilizar a mesóclise, tá? Vocês vão utilizar cada uma dessas posições pronominais de acordo com alguns critérios que a gente vai ver agora, tá? Ó, outro tema interessante que podemos associar à atração gravitacional é a colocação dos pronomes oblíquos átomos, tá? Nas orações. Isso porque, como eles podem assumir três posições em relação ao verbo, segundo a norma culta, eles podem ser atraídos por palavras específicas. Vamos com calma. O que ele quer dizer com essa explicação, pessoal, é que, dependendo das palavras que estiverem ao redor dos pronomes, você vai ser obrigado a usar a próclise, ou seja, colocar o pronome antes do verbo, a ênclise, colocar depois, ou colocar no meio. Tá? Vai depender das palavras que estiverem ao redor, ou seja, o que vai definir a posição do pronome oblíquo vai ser as palavras que estiverem ao redor. Vamos analisar aqui, por exemplo, a próclise, quando a gente coloca o pronome antes do verbo. Por exemplo, o modelo atômico proposto por Rutherford começou a apresentar problemas quanto às suas definições. Foi então que o cientista Niels Bohr o aprimorou. Aqui a gente tem um exemplo de próclise. O pronome oblíquo aqui, ó, tá vendo? Ele está vindo aonde? Ele está vindo antes do verbo. O verbo é aprimorou. Tá vendo aqui, ó, tá vendo? Pronto. Então, o que é que vai acontecer? O português brasileiro é essencialmente proclítico, ou seja, na maioria das vezes a gente usa o pronome átomo, o oblíquo, antes do verbo. Tá? Na maioria das vezes vocês vão ver que é assim que funciona. A gente quase sempre usa ele antes. Tá bom? As gramáticas normativas, inclusive, determinam que devemos usar a próclise preferencialmente, desde que não existam palavras atraindo o pronome para outra posição. As palavras atrativas da próclise mais comuns são não, nunca, ninguém, jamais, nada e nenhum.
Ou seja, pessoal, isso significa que todas as vezes que tivermos aí alguma dessas palavras aqui, não poderemos utilizar outra posição senão a próclise, tá bom? Sempre que tiver essas palavras aqui, temos que usar a próclise, ou seja, o pronome ele tem que vir antes do verbo, beleza? Quando tivermos também algum pronome relativo, pronomes indefinidos, advérbios em geral, conjunções subordinativas, preposição em antes de verbo no gerúndio, nas orações que expressam desejo, optativas, nas orações exclamativas iniciadas por expressões exclamativas, nas orações interrogativas iniciadas por expressões interrogativas. Pronto. Então, pessoal, esses aqui são os casos em que vocês vão ser basicamente obrigados a usar a próclise. Por exemplo, aqui, por ter aqui, ó, uma conjunção subordinada, caso, aqui, eu não posso utilizar o pronome oblíquo aqui, eu tenho que usar aqui. Se eu colocasse ele na forma de ênclise, estaria errado. Caso interesse-lhe saber, estaria errado, porque ele vem junto a uma conjunção subordinativa, tá bom? Vem junto a uma conjunção subordinativa. Claro que eu não espero que vocês decorem tudo isso, tá? Porque vocês não vão. Vocês vão aprender com o tempo. Com o tempo, vocês vão aprender e vocês vão se acostumar com o uso de cada uma dessas formas, beleza? Mas isso vai levar tempo. Para vocês decorarem aí vai ser um pouco mais complicado. Se você decorar, cada vez que vocês forem usar um pronome oblíquo, se vocês tiverem que lembrar se tem preposição, se tem conjunção, se tem isso, com certeza vocês vão se complicar mais ainda, tá? Vocês vão se complicar e essa complicação vai fazer com que vocês acabem errando o pronome. Tá bom, pessoal? Então, a minha dica para vocês é que vocês apenas se acostumem com o uso deles, tá bom? Então, sempre que tiver algum desses aqui, vocês vão ser obrigados a utilizarem a forma proclítica. Vamos para o próximo agora. Pronto. Quando é que a gente deve utilizar a ênclise? Ou seja, quando é que eu devo utilizar o pronome após o verbo? Pronto. Chamamos de ênclise a colocação do pronome átomo depois do verbo. De acordo com a norma culta, a colocação do pronome nessa posição deve ocorrer nos seguintes casos: nos períodos iniciados pelo verbo, que não exija mesóclise. Sabia, pessoal, que quando você fala assim, me dá isso, está errado? Tá? Por exemplo, me dá a bola, está errado, tá? Você não pode iniciar uma oração, tá? Utilizando um pronome, é errado. E aí é o caso. Então, quando for esse o caso, o que é que vai ter que acontecer? Você vai trocar e vai colocar na forma enclítica, tá bom? Vai colocar na ênclise. Da minha bola. Esse seria o correto, tá bom? Esse seria o correto. Só que nós já estamos acostumados com esse modelo. Me dá a bola. A gente já está acostumado com isso. Portanto, na maioria das vezes a gente sempre usa o verbo na forma proclítica aí. Mas, teoricamente, de acordo com a gramática normativa, está errado. Tá? Está errado. Portanto, a gente precisa mudar. Mas, hoje em dia, as pessoas nem consideram mais. Tá bom? Porque, de acordo com a regra gramatical, você não pode iniciar uma frase com uma oração com o pronome oblíquo. Tá bom?
Voltamos agora para o livro aqui. Pronto. Outra situação em que você sempre deve usar a forma enclítica nas orações imperativas afirmativas, quando você estiver dando uma ordem. Traga-o aqui, coma-o, dá-me, faz-me, enfim. Quando for uma ordem, também o pronome oblíquo, ele tem que vir depois do verbo. Ele não pode vir antes do verbo. Tá bom? Outro exemplo é que ele não pode vir, ele tem que vir depois do verbo. É quando ele estiver junto à forma infinitiva do verbo não flexionado e for precedido pela preposição a. Por exemplo, descongelou a carne e começou a prepará-la. Tá bom? Então, o pronome oblíquo aqui, ó. A gente vai estudar isso aí também. Tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Coloquei um exemplo aí para vocês, tá? Onde dois exemplos da próclise e da ênclise. No primeiro exemplo aqui a gente vê que tem uma oração, uma conjunção subordinativa, portanto, o pronome ele tem que vir aqui, ó, antes do verbo. No segundo, a gente vê aqui que temos um verbo no imperativo, fazer. Portanto, o pronome me, né, oblíquo, ele precisa vir depois do verbo, na forma enclítica, porque ele está aí iniciando uma oração. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem, passem isso aí para o caderno de vocês, para irmos para a última, que é a mesóclise, tá bom? Pronto, mesóclise.
A mesóclise, nenhuma outra maneira de colocação do pronome oblíquo ou átono é mais formal que a mesóclise. De uso bastante restrito a textos muito formais ou antigos, a mesóclise só ocorre com verbos flexionados no futuro do presente, ou no futuro do pretérito nos casos em que a ênfase seria obrigatória, de acordo com a gramática normativa. Por exemplo, na norma culta, como vimos, é inadequado iniciar o período com o pronome oblíquo. Nessa situação, deve-se recorrer à ênfase. Observe, a gente tem aqui, ó, me chamaram na coordenação, errado. Chamaram-me na coordenação, correto. Bom, é o adequado. Mas, se o verbo for flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito, a mesóclise é obrigatória. Ó, chamarão-me na coordenação, chamar-me-ão na coordenação. Ou seja, pessoal, a mesóclise, deixa eu mostrar para vocês, a mesóclise é obrigatória quando utilizamos um verbo no futuro do presente e um objeto do pronome na função de pronto. Então, a mesóclise, pessoal, ela é obrigatória, tá? Obrigatória. Porém, ela é extremamente formal, tá bom? Quando a gente diz formal, a gente diz que ela só é usada em ambientes muito delicados, muito, sabe, formais, que exigem um português mais avançado, tá? Mas até mesmo nos livros atuais, a mesóclise ela não está sendo mais utilizada. Isso mesmo, a mesóclise ela não está mais sendo utilizada, tá bom? Já está ultrapassada, tá bom? Porque na mesóclise a gente coloca o pronome dentro do verbo, tá bom? Então, por exemplo, eles chamarão-me. Não existe isso, tá, pessoal? Está errado, tá bom? Não existe, aqui está errado. Okay. Não, errado. Qual é o certo, então, professor? O certo, pessoal, é eles chamarão. Pronto, eles chamar-me-ão. Esse é o correto, a mesóclise, tá bom? Aqui. Na mesóclise, pessoal, a gente utiliza o pronome oblíquo dentro do verbo. A gente coloca ele entre a raiz do verbo e a desinência verbal, tá? Entre a raiz e a desinência verbal. Aqui, ó. Olha o pronome aqui, ó. Tá bom? A gente vai meio que fazer aí uma divisão do verbo, tá? Por isso que eu digo para vocês que a mesóclise, ela não é tão utilizada mais, tá? Ela é extremamente formal. Portanto, só é usada em contextos muito formais, beleza? Não recomendo que vocês utilizem aí no dia a dia de vocês. Mas é bom vocês aprenderem porque pode ser necessário que vocês usem alguma hora. Tá bom, pessoal? Ok, gente? Então, vamos lá. Aí, o que vai acontecer? Pronto. Pronto. Então, por hoje, a gente pode finalizar aqui. Tá bom, gente? A gente finaliza por aqui. Tá? É suficiente para que vocês não fiquem com muita coisa. Tá bom? Na próxima aula, a gente continua. A gente fala aí mais sobre a questão da posição e também da mudança que ocorre no final dos verbos, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no Class App. Não esqueçam de copiar isso aqui no caderno de vocês, que é muito importante, tá bom?
Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e vejo vocês na nossa próxima aula. Passe o caderno com vocês, tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, gente.